Meu nome é Rafaela Conert, eu sou advogada, especialista em direito migratório e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vamos ter uma convidada muito especial e vamos bater um papo com ela para saber mais sobre como é a vida na Europa e como a cidadania europeia te ajuda na adaptação. Oi. Gente, essa é a Isabela. Eu queria que você se apresentasse mais um pouco, Bela falasse mais de você e começasse contando um pouco como que é essa sua relação com o Brasil e com a Áustria. Meu nome é Isabela, eu moro na Áustria há 8 anos. Eu nasci aqui, mas eu cresci no Brasil. Dos 3 aos 18 anos eu morei no Brasil, porque minha mãe é brasileira, meu pai é austríaco. E eu conheci a Rá na escola. E hoje em dia eu trabalho com comunicação em um banco. E eu tô aqui para contar um pouco sobre isso. E como que foi isso, Bela? Explica pra gente como que é isso da sua família, como que você nasceu aí, veio parar aqui no Brasil. Conta um pouco dessa sua trajetória pra gente, por favor. Tá bom. Meus pais se conheceram na Alemanha, viajando. Tanto meu pai quanto a minha mãe estavam viajando por lá. E eles se encontraram, assim, muito por acaso, numa estação de trem. Sério? 2 vezes. Tipo, a primeira vez foi coincidência, e eles não trocaram contato nem nada. E depois, alguns dias depois, eles se encontraram de novo, por acaso. E aí, dessa vez, sim, eles trocaram contato e tal. Trocaram informações. E aí, depois, eles começaram a falar por telefone. E depois a minha mãe foi visitar ele na Áustria e eles se apaixonaram e moraram juntos aqui por alguns anos. E quando eu tinha 3 anos, eles decidiram ir para o Brasil, porque acho que pelo lado da minha mãe, a família dela era maior, era uma família que dava mais apoio. A família do meu pai é bem pequena, então não tinha muito como dar apoio. E acho que era um ambiente melhor, assim, para uma criança, né? No meio da família e tal. Aí você veio para o Brasil. Sim, E como que foi para o seu pai, assim, que é austríaco, vir para o Brasil e esse período que ele morou aqui foi difícil para ele adaptar ou como que foi? eu acho que culturalmente não, porque ele é uma pessoa muito aberta, então ele já queria muito sair da Europa e ir para um lugar assim exótico. Ele gostava muito disso, né? Ele queria descobrir o mundo, tanto que ele ficou uns 6 meses nos Estados Unidos antes disso. E então para ele foi mais a dificuldade maior foi aprender a língua, porque acho que tanto o português é um pouco mais difícil assim do que o espanhol, por exemplo, eu acho. Ele já falava um pouco de espanhol, mas mesmo assim, para ele foi difícil aprender o português. E ele aprendeu meio que no dia a dia. Ele não teve, assim, muito curso. Foi o que ele preferiu fazer. Então, Isso, foi né? muito assim, né, na prática. É. E você não deve lembrar nada, né, dessa época que você veio para o Brasil, porque você tinha 3 anos, era muito novinha, né? Ou você tem alguma memória? Eu lembro muito pouco. A gente morou no interior de São Paulo uns 2 anos. Eu lembro muito pouco disso. Eu lembro da minha escola e tal. E aí, com 5 é que eu fui para Belo Horizonte mesmo. Eu lembro que eu conheci a Isabela na aula, e aí É. a professora falou: Nossa, tem uma alemã aqui na nossa sala. Aí a Isabela ficou toda vermelha, assim. Então, eu sou austríaca. Tem sempre essa confusão. Ou é a Alemanha ou é a Austrália, né? Um dos dois. Sempre acabam confundindo, né, Bela? E aí você decidiu ir para a Europa já na faculdade. Conta um pouco mais, por que você decidiu ir estudar aí na Áustria mais velha? Como que foi isso, assim? Então, para mim, eu sempre tive essa vontade de vir para cá desde de pequena. Porque eu vinha com os meus pais mais ou menos uma vez por ano para a Áustria, para visitar a família e tal. Então, eu sempre gostei muito, me senti muito bem aqui. E para mim era uma oportunidade aberta, então eu só tinha que aproveitar, né? Para mim era fácil. E eu acho que também aqui na Europa talvez você tenha mais oportunidades diferentes na vida. Eu acho que no Brasil as suas oportunidades são bem limitadas às vezes. Você só tem tipo 3, 4 caminhos para o sucesso, assim. E eu acho que na Áustria você pode fazer o que você mais gosta e você pode escolher o seu próprio caminho, né? Você pode ser um pouco mais diferente, eu acho, aqui. E quando você chegou aí, foi fácil, assim, para você se readaptar? Como que foi? Foi
Mais ou menos, porque eu já entendia um pouco da cultura, mas você passar 2, 3 meses aqui é muito diferente de realmente passar anos aqui e trabalhar, estudar aqui. Então você, às vezes, porque, por exemplo, na Áustria, às vezes as pessoas, principalmente em Viena, são muito irônicas. E no começo, no Brasil, a gente é muito educado, né? Ou pelo menos tem muito essa preocupação de não magoar os outros. E aqui não, aqui é bem direto. Então, às vezes, eu me magoava com algumas coisas, mas faz parte da cultura. E eu acho que eu fui engrossando, assim, eu fui ficando mais resistente a esse tipo de ironia. Eu acho que também o clima foi muito difícil para mim encarar 6 meses de inverno. Oficialmente são 3, né? Mas juntando a primavera e o outono também anoitece muito cedo, boa parte do ano, e você tem que ficar vestindo muitas roupas, muitas camadas de roupa, e dá muita preguiça de sair de casa. Você fica bem assim para baixo. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso de outras formas, né? A manter o meu espírito brasileiro nessas horas. E, e assim, você foi para ir para estudar, né? E aí, como que foi assim, para entrar numa faculdade, numa universidade aí, tendo vindo do Brasil, sabe? Como que foi isso, assim? Isso foi bem específico, porque no Brasil a gente tem, acho que 1 ano a menos no ensino médio. Aqui a escola tem 1 ano a mais. Então, quando eu cheguei aqui, primeiro porque eu não formei no ensino médio na Europa, foi no Brasil. Então, eu tive que comprovar isso. Então, eu tive que fazer 2 semestres de algumas matérias básicas, tipo história, geografia, matemática e alemão, e inglês também, para poder meio que validar o meu diploma de ensino médio aqui, para poder entrar numa faculdade daqui também. E foi fácil? Como que foi, assim, foi muita burocracia? Foi tranquilo? Conta um pouco pra gente, assim, dessa experiência, assim. Foi tranquilo porque é tudo online. Né, já tem 8 anos quase, então naquela época já era tudo online, assim, principalmente na Universidade de Viena, que é a maior. Eles focam muito no online de você, mas tem muito prazo, você tem que estar bem ligado nos prazos. Então eu só entrei no site, escolhi o curso que eu queria, e aí você tem, assim, uma checklist, as informações que você precisa saber para se registrar num curso, e também tem muita informação no site do governo também, que eles te falam, você precisa se registrar nesse curso e você precisa desse diploma para depois poder entrar nesse outro curso, né, no curso da faculdade. E, Bela, como que a cidadania europeia te ajudou, assim, nesse processo? Fez diferença ou como que foi, Fez assim? bastante, principalmente nos custos da faculdade, porque as faculdades aqui são públicas, né? Também tem faculdades particulares, mas as melhores e a maioria delas são públicas. E quando você tem a cidadania europeia, você paga tipo uns 350, 380 euros por semestre. No começo, né? Se você demorar demais para formar, aumenta. E um E estrangeiro, você tem noção quanto que seria? sim, o estrangeiro, uma amiga minha da Argentina que Um não tinha. estrangeiro que eu digo não europeu, né? Tem tipo umas zonas, assim, tem a zona Uhum. 1, que é a Europa, a zona 2 é tipo outros países, assim, um pouco mais perto da Europa, e a zona 3 é tipo a América Latina e tal. E também depende muito do PIB do país, assim, quando é um país mais rico, estatisticamente, é mais caro. Então, Ó, por exemplo, a minha amiga da Argentina, que aqui é considerado um país médio a estabilizado, assim, economicamente, ela tinha que pagar quase 800 euros por semestre. entendi. E ela tinha Nossa, que dá muita diferença. comprovar renda também, ela tinha que comprovar que tinha 10 mil euros na conta uma vez ao ano. Então era bem mais. Nossa, é bem mais difícil. E, Bela, qual que foi os maiores desafios, assim, além da questão que você mencionou do clima Uhum. e essa questão da ironia, assim, da comunicação, que é um pouco diferente, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para adaptar aí? Eu acho que a língua, porque eu já falava alemão, mas no dia a dia você acaba aprendendo outras formas de falar, ou então palavras assim muito específicas. Por exemplo, quando você vai resolver alguma coisa num ministério, assim, num lugar mais. Resolver burocracia, você tem que saber exatamente o nome das coisas. Por exemplo, uma vez eu fui pedir um atestado no médico.
E atestado em português é tipo normal, é só um atestado que você tá doente. E eu meio que usei uma palavra parecida no alemão, que é Attest. Eu pedi um Attest. Aham. E o Attest é, tipo, muito, muito sério. E eles ficaram assustados, porque eu tava pedindo um Attest que é, tipo, pra você pedir renda, assim, quando você se machucou, pra você pedir auxílio do governo. É, tipo, muito sério. E eu Foi não isso. sabia disso. Então era só Krankenmeldung, que é tipo só você falar que você tá doente, é outra palavra. Entendi. Coisas assim técnicas ou palavras específicas que você tem que tomar cuidado. Você se sente assim mais conectada com o Brasil ou assim mais conectada com a cultura do Brasil ou da Áustria? Assim, tem alguma das duas que você se identifique mais ou como que é? As duas ao mesmo tempo. Eu tento pegar a parte boa das duas, né? E eu acho que muita gente que sai do Brasil deve perceber isso, que quando você tá aqui você se sente mais brasileiro e quando você tá no Brasil você se sente mais estrangeiro. Então você fica entre esses dois mundos, mas eu tento pegar tanto uma coisa mais assim focada e organizada dos austríacos e também uma alegria assim de viver e uma positividade que eu acho que é muito brasileira, que aqui falta às vezes. E, Bela, eu queria que você contasse também um pouco, porque sua mãe acabou se mudando para aí também, né? E ela foi um caso diferente, porque ela já era mais velha, mas ela também tinha essa dupla nacionalidade, né? Sim. E como que foi, assim, para sua mãe? Que já foi uma outra idade, né? Porque a Bela, ela foi no final do ensino médio, e a sua mãe já foi para aí mais velha. Bom, primeiro que ela já tinha morado aqui uns 10 anos, da primeira vez, né, quando eu nasci. Mas ela, quando ela veio para cá, ela já estava por volta dos 50, então acho que principalmente na carreira é difícil você mudar nessa idade. Mas como ela também tinha cidadania, porque ela casou com meu pai, e também ela tinha um bom nível de formação. Ela tem um currículo muito bom, ela fez até um doutorado aqui na Áustria mesmo. Para ela, isso abriria algumas oportunidades. Só que aqui tem muito essa coisa de você só contratar alguém que está pelo menos no nível do emprego. Se for muito acima, por exemplo, se alguém tem um doutorado, isso já é encarado como uma coisa muito acima. Então, às vezes, você até perde oportunidades quando você Olha, tem doutorado, porque as pessoas acham que você tem que receber mais e elas não têm condição de pagar esse salário. Então, elas acabam te recusando porque você está acima do nível da vaga. E tem vagas que são limitadas, então você acaba perdendo essas chances. Mas ela continuou procurando, assim, e até em lugar, como é que chama? Em áreas novas. Porque aí quando você tá aprendendo ainda, aí você consegue balancear isso. Então, hoje em dia ela trabalha numa empresa de TI e ela não era dessa área, ela sempre foi de business, que é uma coisa que você pode aplicar em tudo, mas ela também aprendeu muita coisa nova e ela aceitou muitos desafios para conseguir se estabilizar aqui. sua mãe, ela é uma pessoa bem adaptável, assim, bem aberta, né? Isso Ela é, ajuda muito mesmo. Quais são os maiores benefícios que você vê de viver aí? eu acho que é segurança. Eu ando assim de madrugada na rua, não tenho medo. Dependendo dos lugares, se for um lugar assim mais vazio, eu evito, porque não sei, o meu lado brasileiro já é acostumado a tomar cuidado, né? Não precisa ficar correndo perigo à toa. Mas assim, em ruas do centro, assim, é super tranquilo. Eu volto para casa sozinha também de noite, de trem, de ônibus, de metrô, super tranquilo, sempre tá cheio. Sempre tem alguém indo para casa ou passeando com o cachorro na rua. E também essa coisa de poder viajar para vários países muito rápido. Tipo, você pega o seu carro, você tá em 2, 3 horas em outro país que fala outra língua, com outra culinária e tudo diferente. Você pode pegar um fim de semana por mês e você conhece, tipo, quase a Europa inteira em pouco tempo. É muito legal. Ah, isso deve ser muito incrível mesmo. Sobre, assim, a integração com os austríacos, foi tranquilo fazer amizade? Como que foi, assim? Na verdade, não, porque eu acho que é uma coisa da cultura que aqui você é muito focado nos seus amigos de infância, amigos da escola. Eles são, assim, os amigos de verdade, né? As pessoas que você conhece depois, no trabalho, meio que não contam como amizades profundas, assim. Então, foram poucas pessoas que são diferentes, que realmente são mais abertas, que eu consegui fazer amizade, mas a maioria dos meus amigos aqui tem alguma relação com outro país, ou viajaram muito já,
Então elas são assim mais abertas, falam várias línguas. Realmente os austríacos mesmo, que moram principalmente no interior, eu não consegui fazer muitas amizades. E Bela, hoje em dia você mora com um austríaco, né? Você tem seu namorado, que é o Chris. Você Sim. pode contar um pouco pra gente como que é isso de ter um relacionamento com alguém que é, de certa forma, de outra cultura, assim? Como que é pra gente? Sim, é difícil, porque eu também não consigo comparar com, com muita coisa. Porque eu também não tive muita experiência no Brasil com relacionamento, assim, então eu não consigo comparar, mas eu acho que talvez aqui eu acho que os homens têm uma tendência de serem menos, não sei, serem mais flexíveis, de tipo, ajudar em casa, de escutar quando a gente fala alguma coisa que tá incomodando. Mas não quer dizer que os brasileiros não são assim, eu não sei. Eu acho que principalmente a família aqui é mais. As pessoas têm menos contato com a família, não tem muito isso de almoçar todo domingo. Então a gente vê, tipo, a família dele, os pais dele, uma vez por mês ou até menos. E a gente se dá muito bem, mas não tem muito essa pressão de estar sempre visitando. E isso eu acho legal. Eu acho que você tem liberdade, por exemplo, para viajar no fim de semana. Então isso acaba que é bom também. É bem diferente, né? Aqui todo domingo tem o almoço de família, né? Realmente é diferente. Teve algum choque, assim, em razão de uma visão diferente por você vir do Brasil e ele não ter contato com essa cultura ou não? Isso nunca foi um conflito. Eu acho que sim. Por exemplo, quando a gente marca alguma coisa com a família dele, o almoço tem que ser meio-dia em ponto. E pra mim, almoço no fim de semana é 2, 3 horas da tarde, não tem como ser antes disso. Então, isso eu acho que é um pouco complicado. Mas eu acabo me adaptando e almoço meio-dia com eles. E tem muita coisa que tem que ser marcada com 2 semanas de antecedência, principalmente com as gerações mais velhas. Tem muito isso de marcar com muita antecedência. Às vezes é bom porque realmente acontece, né? Eu acho que às vezes quando a gente não marca, nunca acontece. Então, isso é bom. Que a gente fica, eu te espero lá em casa, vai lá em É, casa, mas sim. assim, nunca vai, não é pra ir, na verdade, né? É. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal no Brasil, porque você convida e a outra pessoa sabe que você não quer de verdade, mas ela fica feliz porque você está sendo educado. Então, isso realmente A é legal. gente se Aqui não. entende, né? Tá todo mundo feliz, todo mundo educado. Aqui não, aqui se você falar vem pra minha casa, a pessoa realmente vai Vai aparecer e lá. cobra e pergunta por que que você não me convidou, por que que você não me mandou um horário. Mas também tem muita liberdade de falar, não, hoje eu não quero, hoje eu não vou. Então, sem magoar, sabe? Nossa, Então, isso deve ser um lado muito positivo também, é que a gente tem essa dificuldade de falar não, colocar limite, né? E aí parece ser uma coisa mais natural mesmo. é bem mais natural você falar que você tá cansado, que você prefere dormir, ou você trabalhou muito ontem, você precisa, sei lá, caminhar, fazer um esporte. As pessoas entendem isso. E Bela, eu queria falar um pouco também sobre esse lado profissional. Você acha que o fato da sua dupla nacionalidade, você ter tido contato com outras culturas, ajudou na sua profissão? Como que isso agregou, assim? Eu acho que sim, principalmente hoje em dia, o inglês é muito necessário aqui também, principalmente em empresas maiores. Eu acho que isso me ajudou, porque para mim falar mais línguas, para mim era a minha vantagem. Então, e eu acho que também saber lidar com culturas diferentes quando você tem uma reunião, por exemplo, com pessoas de outros países, você sabe lidar melhor com isso, você sabe interpretar o que está por trás do que eles estão falando e não só superficialmente. Então, acho que isso me ajudou bastante, sim. E você pensa em futuramente voltar para o Brasil ou ficar na Áustria? Você tem pensado sobre isso? Quais seriam as suas intenções assim para o futuro? Ah, é difícil, eu sinto muita saudade. Quando eu cheguei aqui, para mim, eu sentia muita saudade, principalmente da comida no Brasil. E isso até hoje. Eu acho que melhorou um pouquinho, mas até hoje eu sinto muita saudade e eu escuto muita música brasileira em casa para me lembrar de cultivar essa parte da minha personalidade. No Brasil, eu tenho família, eu tenho muitos amigos que eu amo muito, mas eu acho que aqui na Áustria tem coisas que são mais práticas. Eu acho que continuar aqui, tipo, me aposentar aqui seria bom. E acho que no Brasil você tá muito. Claro, tem outros países em volta, mas eu acho que você vê mais o mundo aqui. E É eu mais acho fácil se movimentar, né? que é De mais fácil se movimentar. mobilidade, dá uma E, sensação de liberdade, né? sim, exatamente. Eu acho que no Brasil, eu gosto muito de visitar o Brasil. Eu acho que quando você tem um bom emprego é ótimo, mas quando você tá se entendendo ainda, eu acho que é difícil no Brasil.
Então, por hora, a Áustria é a melhor opção. Sim. Eu me adaptaria em qualquer lugar, mas não sei. É difícil, assim, falar sobre o futuro, porque as coisas vão acontecendo e... Bela, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história e da sua vida. Tenho certeza que isso vai agregar muitas pessoas que estão na dúvida, estão cogitando permanecer aqui no Brasil ou, às vezes, tentar uma oportunidade em outro lugar. Então, eu queria te agradecer muito. E por hoje foi isso, nosso bate-papo. Sim, obrigada por me convidar. Achei muito legal. Gosto muito de conversar com você. E eu acho que você sempre dá dicas ótimas, então acho ótimo. Sempre tem umas trocas muito boas. É bom poder compartilhar um pouquinho das nossas trocas com as outras pessoas, assim, a mesma coisa. Até o próximo vídeo. Por favor, compartilhem com quem vocês acham que pode agregar, curtam e deixem seus comentários caso vocês tenham alguma curiosidade a mais ou alguma outra sugestão de vídeo.